Quando eu era pequena, eu não comentava com meus pais assim: ô papai, quando eu crescer eu quero ser prostituta. Não, eu tinha outros sonhos e tudo isso foi roubado. E chegando lá eu vi que o negócio era tráfico de seres humanos. Ana dos Santos teve uma infância feliz como tantas outras crianças. Aos 14 anos, sua vida mudou com a morte do pai, um policial civil, e por um erro administrativo que impediu o pagamento da pensão à sua família, Ana abandonou a escola, entrou no mundo de prostituição e drogas. Nascia Ana Madonna, um alvo fácil para aliciadores. Eu recebi uma proposta de trabalhar como um garçonete na Europa, ganhar $1.000 por mês. E eu não pensei duas vezes. Eu meti a cara e fui-me embora. Tomaram meu passaporte, eu pagava multa por tudo. Para eu dormir eu tinha que pagar uma multa. Se eu tivesse menstruado eu tinha que pagar outra multa. Se eu não quisesse ficar com um homem, eu tinha que pagar uma multa. Traficar é recrutar, transportar, transferir ou abrigar pessoas violando os direitos humanos. Fui vendida para a Holanda, depois para a Alemanha, Bélgica, Portugal e Suriname. Mas um dos países mais piores que eu enfrentei foi o Suriname. É fato. Existe o tráfico de pessoas para trabalho escravo, para exploração sexual e para o transplante de órgãos. Esta é uma realidade no mundo hoje. É um comércio que movimenta bilhões e que, infelizmente, tem atraído parcela da desavisada população. A participação do Brasil é favorecida pela existência de redes de comunicação, corrupção, pela falta de formalidade do visto consular, tradição hospitaleira e miscigenação racial. Existem 2 tipos de rotas de tráfico de seres humanos. A interna ocorre entre os estados e municípios. Na região Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador e Natal são considerados principais locais de origem e de destino. Assim como o Rio de Janeiro e São Paulo, na região Sudeste, caracterizam-se como cidades receptoras. Em Pernambuco, adolescentes são aliciados no interior ou em pequenas cidades litorâneas e seguem em direção aos grandes centros. Jovens vulneráveis a convites, como esse garoto de programa. Meu propósito foi ir para Roraima. Do nada, esse cara chegou para mim, começar a conversar e nos encontramos uma vez, depois entramos 2 vezes. Achei meio estranho porque eu não tinha um grau de instrução suficiente, eu não tinha nem concluído ainda a 8ª série na época. Aí ele disse: não, mas vai ser bom, eu trabalho como professor lá e o que der para mim dá para você. Não sei quem foi que me disse que eu me afastasse. Eu encontrei com ele uma última vez, ela disse que ele era meio suspeito. Depois disso ele sumiu. Na rota externa, ou tráfico internacional, cerca de 50% das vítimas são mulheres. Há também homens, todos com faixa etária entre os 18 e 25 anos. Os traficantes agem estrategicamente em cidades localizadas próximas às rodovias, portos e aeroportos, oficiais ou clandestinos, considerados
pontos de fácil mobilidade. O tráfico de pessoas está ligado, de certa forma, ao tráfico de órgãos, como nós já desbaratamos aqui em 2004 uma quadrilha de tráfico de órgãos, no caso eram os rins, que eram traficados para a África do Sul. Graças a Deus conseguimos com sucesso prender todos, estão todos na cadeia cumprindo suas penas. E também com o tráfico de drogas. É muito comum o tráfico de drogas estar envolvido com o tráfico de seres humanos, porque as pessoas que vão iludidas trabalhar naqueles cárceres privados lá no exterior, muitas vezes tem que trabalhar, dormir, por exemplo, uma mulher tem que dormir com 10, 12 homens num dia, e humanamente é impossível para ela essa condição física. Então ela recorre às drogas para obter a força necessária para poder fazer esse tipo de trabalho. O meu café da manhã era o crack, o meu almoço, a minha janta, a minha noite de sono era o crack. As vítimas são enviadas para a prática de prostituição e exploração em países como Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, Portugal, Paraguai, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Suriname. Nós recomendamos que as pessoas, ao receberem propostas de emprego ou qualquer outro tipo de coisa lá fora, antes de vir retirar seu documento, ela procure por meio de organizações o que realmente existe lá fora. Se aquele emprego que foi prometido, qualquer outro tipo de coisa que foi oferecido, existe lá naquele país onde a pessoa está dizendo que tem. E que, se realmente for pedido de casamento, que ela investigue, peça que a pessoa apresente documentos oficiais de seu país, onde vai ter folha de antecedentes penais e tal, para que ela apresente aqui no nosso país essa documentação, provando que realmente ela está indo para uma coisa benéfica para ela e não para ser traficada como um objeto. Pobreza, altos índices de violência e drogas são fatores sociais que contribuem para o fortalecimento do crime organizado. Na comunidade da Ilha de Deus, em Recife, uma ação educativa leva a discussão do tema para dentro da escola. A importância do trabalho, de trabalhar com crianças é em relação à prevenção, né? É que a gente vai estar sempre juntinho do menorzinho e estar sempre instruindo ele. Os pais não instruem eles, né? Por falta de informação mesmo. Então o pai, ele sabe proibir, mas não sabe dizer o porquê. Então o trabalho, ele serve para isso, para dizer à criança o motivo dele não usar droga. Não é dizer não use drogas ou então não faça isso, e sim dizer o porquê. Com relação ao abuso sexual ou com relação ao tráfico de seres humanos ou exploração sexual praticamente, nós observamos que a desigualdade econômica, a desigualdade social, ela proporciona isso. Vamos analisar uma criança, 12 anos, 11 anos. A família desestruturada. A escola que precisa melhorar a qualidade. E um mundo onde diz, se tirar a roupa e transar, ganha 20, 10, 5 reais. Então imagina esse valor, 10, 5 reais, todo dia na mão de uma criança de 11, 12 anos. Ela não tem ainda a compreensão de onde está se metendo, ela não tem ainda a compreensão das doenças sexualmente transmissíveis e é só tirar a roupa. E alguém vai conversar com ela dizendo, vem cá, vai ser bom, não vai doer. Então existe uma relação muito grande, droga, violência e exploração. Acredito que as pessoas de posse do efeito das drogas abusam mais, entendeu? E com esse trabalho de prevenção, logo, logo nós vamos sentir efeito na redução da violência sexual na nossa comunidade. A beleza do litoral pernambucano atrai turistas de várias partes do país e do exterior. São 187 quilômetros de belas praias. De um lado, o turismo gera o aquecimento da economia no estado. De outro, coloca os municípios litorâneos na rota da exploração sexual infantil. Quando os turistas chegam com um poder aquisitivo mais elevado, pode oferecer, tem o que oferecer às crianças e adolescentes do município. Como é que permite a situação financeira? Muitas vezes leva a eles permitirem isso.
não concordam, não acham legal, mas está morrendo de fome. A cidade não oferece emprego para toda a sua população, então é um meio que eles acham de sobreviver. No litoral sul, o combate é feito no corpo a corpo, em campanhas nos bares, nas pousadas e nas praias. Quando a gente faz uma campanha desse nível, desse tipo, o número de denúncia aumenta. Os aliciadores foram punidos, né? Alguns pontos de pousadas foram fechados. Uma das meninas, né, foi salva, como diz. Foi acolhida por uma ONG e ela está bem. As outras meninas, como não existe políticas públicas no município, elas estão hoje todas de maiores e estão sendo aliciadoras. Temos um caso aqui na nossa comunidade, aqui na nossa cidade, onde uma adolescente de 12 anos levou uma criança de 11, induziu a criança a ser aliciada, né, por uma pessoa adulta. Foi assim, aí ela fez, menina, vem cá, como é teu nome? Aí ela fez assim, vamos andar, eu fui embora. Aí, vamos pro Rio, eu fui embora. E todo dia, eu só vinha lá por 9 horas da noite. Eu dava muito conselho a ela, mas ela não me obedecia. Aí chegou lá, aí tinha um homem. Aí pegou a pulso, aí eu gritei. Nós damos aí a menção da questão dessa família, né, viver numa condição de pobreza. Sua mãe, ela faleceu, seu pai saía trabalhar e houve uma facilidade para que ela fosse induzida por essa outra adolescente e seduzida por este adulto e, consequentemente, explorando ela, pagando-a, né, remunerando-a. O segundo cara, ele chamava a gente todo dia para estar lá para casa e dizia, vamos para casa. Aí eu fui, aí ele quer fazer negócio com a gente. Dá R$20,50. E que o Conselho Tutelar tomou conhecimento, levando o caso à delegacia para que fosse feito um trabalho de investigação, onde foi identificado e tomadas providências cabíveis. Eu sabia da história, mas não podia fazer nada, né? Eu não podia estar espancando ela. Comunicamos a ele que a criança estava abrigada e levamos para que ele fizesse um acompanhamento também com o psicólogo, né? E conscientizamos ele para que um dia essa criança ela retornaria para a sua companhia, para que ele tomasse as medidas como pai, né? O que ele deveria fazer como pai. Essa menina foi matriculada, hoje ela está estudando e houve uma mudança significativa na sua vida. Agora mudou o mundo, ela está outra pessoa, né? Agora ela me ajuda, ela cuida dos irmãos dela, tem me ajudado bastante. Então é uma pessoa, uma ótima filha. Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, a baixa renda familiar associada à violência doméstica é uma das causas que leva menores à prostituição. Eles saem de casa em busca de afeto e bens materiais. Através de um pai, de um colega de escola, a gente vivia fazendo trabalhos em casa, na minha casa, na casa dele, e justamente teve um período que ele começou a conversar mais comigo, me dar mais atenção, o que comprava pro meu amigo, também me dava de presente. Aí foi gerando um tipo de relação pai e filho fraternal, né? Aí depois ele mostrou as intenções dele, era viável, sabe? Presentes. Ele quer ser jogador do time campeão e quem sabe marcar um gol com a camisa da seleção, o artilheiro da final, mas não é tão fácil. Nas ruas do Recife, ONGs atuam junto aos grupos distintos na orientação e prevenção de DSTs e AIDS.
A gente tem um trabalho no teatro de rua, onde a gente fala da prevenção em forma de teatro, para a prostituta usar o preservativo e negociar com o cliente. A gente tem um trabalho em todas as praças, na rua, a gente sai à noite, sempre orientando ela e sensibilizando ela a usar o preservativo. Que o nosso trabalho da associação é um trabalho de prevenção de STI/HIV/AIDS e de organização da classe. Onde a gente tem esse trabalho, que é um projeto do Ministério da Saúde, junto às coordenações estaduais e municipais, daqui da cidade do Recife. Dentro desse nosso trabalho com esse projeto, a gente percebe que alguns garotos e travestis têm o sonho de viajar, né? De ir para a Europa, devido à condição econômica lá ser melhor, e que algumas pessoas botam isso na cabeça deles e eles têm essa ideia de que lá fora é melhor, vai ganhar mais dinheiro, que vai ter uma vida bem melhor, que vai poder ajudar a família aqui no Brasil. Tem essas situações, só que eles correm assim grandes riscos de vida, né? Porque muitos garotos menores são levados daqui para, por exemplo, São Paulo. Como ainda estão em fase de desenvolvimento, fica mais fácil de modificar o corpo dessas pessoas para que tenham uma visibilidade melhor em transformar o corpo em feminino, e que a realidade, quando chega lá fora, é totalmente diferente, né? Onde eles é tomado o passaporte deles, eles têm a violência física, mental, moral, né? Eles passam a ser escravos, passam a ter toda uma dificuldade de vida e a dificuldade de retorno, que eles muitas vezes começam a procurar, buscar o retorno ao Brasil e não conseguem. O tráfico de pessoas para exploração sexual é crime previsto no Código Penal brasileiro. A pena é de 3 a 8 anos de reclusão. Em caso de vítima menor de idade, passa a ser de 4 a 10 anos. E havendo morte resultante de violência, sobe para 12 a 25 anos de reclusão. Está lá, por exemplo, no artigo 244A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que submeter criança e adolescente à exploração sexual é crime. E muitas pessoas se utilizam dessas crianças e adolescentes, estão incorrendo em crime. Quem explora, quem usa, quem submete essas crianças e adolescentes sob qualquer forma, pensando que é normal, pensando que é porque ela estava ali mesmo. Absolutamente. Nenhum de nós tem o direito nem de explorar, nem de submeter, nem de subjugar uma criança ou adolescente, nem mesmo um adulto a esta prática. Após experiências como estupro, violência extrema ou uso de drogas sob período prolongado, as vítimas necessitam de acompanhamento médico-psicológico. A gente sabe que a mulher hoje tem muito medo, ela tem muita preocupação, ela não consegue falar nem quando é estuprada. Você imagina ela admitir que foi vítima de tráfico. A rotulagem que ela pode ser vítima 2 vezes. Então a gente faz todo um trabalho de abordagem no sentido de proporcionar a essa mulher vítima a condição de se reintegrar na sociedade e não ficar com nenhuma sequela. E realmente a mulher vem com muita dor, com muito trauma, porque ela vai pensando que vai ter uma outra vida, vai ter uma vida melhor. E quando ela volta, nas condições que ela volta, né, sofrida, já muitas vezes vem sob guarda. Então ela expõe toda a dor que ela passa. É uma coisa que acontece de acordo com a fragilidade de cada pessoa. Esses são os danos maiores, que a gente chama de estresse pós-traumático. E ali me jogaram na prisão e eu fui torturada. Arrancaram o bico dos meus seios. Comecei a me aprofundar no crack. E ali eu estava ficando muito debilitada. Foi quando um segurança disse: olha, eu não aguento mais ver você assim, você vai morrer. E ele disse: eu quero te pedir perdão por ter te agredido, mas eu dependo desse trabalho para manter a minha família. Eu vou te soltar, você guarda segredo? Eu disse: sim, eu guardo tudo que eu quero ir embora daqui. Muitas meninas ali enlouqueceram por causa do crack, outras morreram de overdose, outras tentando fugir, correram para os garimpos
sem tomar a injeção da febre amarela e não retornaram mais. E depois eu fugi passando um fax para Ana Vasconcelos, diretora da Casa de Passagem. Foi ela que primeiramente deu e segundo ela que me ajudou a me tirar daquele país. Criada em 1989, a Casa de Passagem atende a meninas e jovens como Ana, em situação de risco social, ou que, embora permaneçam na escola e na família, se encontram vulneráveis no cumprimento dos seus direitos e cidadania. Através de programas socioeducativos, a instituição gera multiplicadoras de informação. E a nossa luta enquanto ONG é que há uma perspectiva de mudança da sociedade para que o jovem, enquanto protagonista social, ele transforme dentro da sua comunidade e na família, reverta esse processo, não é, de miséria em que vivem. A Casa de Passagem conseguiu me trazer de volta, junto com as autoridades, Polícia Federal, Polícia Marítima, Interpol e Itamaraty, e eu consegui chegar no Brasil, só que eu já estava muito debilitada, pois fazia 3 meses que eu não dormia e aí eu não conseguia mais dormir. Para as vítimas que estão lá fora e que tentam retornar ao nosso país, sair daquela situação humilhante em que se encontra, que elas procurem, se conseguirem sair do local onde estão, procurem as autoridades locais do país em que ela está, ou se conseguirem contato com seus familiares no Brasil, para que os familiares aqui procurem a Polícia Federal, que a mesma irá acionar todo o mecanismo necessário para tentar conseguir trazer de volta essa pessoa, que seria basicamente o Ministério das Relações Exteriores, a Interpol e as autoridades locais. Hoje estou em uma nova fase da minha vida. Hoje eu não me prostituo mais, faz 8 anos que eu saí dessa vida e hoje eu vivo uma vida completamente diferente do que eu vivia. Hoje eu vejo que eu não preciso mais me prostituir para me manter. Hoje eu não dependo mais do crack, da maconha, da cocaína, seja lá do que for, porque eu dependo tão somente de Jesus e faço um trabalho voluntário, onde eu vou às escolas, os colégios, às igrejas, conscientizar as pessoas, às praias também, conscientizar as meninas. As raízes do problema estão fincadas muito mais nas forças que permitem a existência dessa demanda do que nas características das vítimas. O impacto na sociedade é resultado da atuação conjunta de 3 diferentes grupos: traficantes, empregadores inescrupulosos e consumidores desse mercado. A gente busca também, de uma forma inteligente, desarticular as organizações, cortando o fluxo financeiro. Ou seja, não adianta só prender e processar gente nessa questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas na medida da repressão. Nós temos que cortar o fluxo financeiro das organizações criminosas. É esse fluxo que proporciona que as organizações criminosas continuem traficando pessoas. Se existe uma frouxidão moral em relação ao problema, dificilmente vai se existir a consciência cidadã de provar que isso existe, de depor, de denunciar, de conquistar a confiança na polícia, no Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, na Justiça, no Ministério Público. Essa relação de confiança que parte da sociedade para as instituições e das instituições para a sociedade precisa ser melhor trabalhada. Essa construção de confiança é um dos pilares da cidadania, é um dos pilares da civilidade que nós, enquanto também sociedade, precisamos construir. Na hora em que o cidadão tiver consciência cívica do seu papel perante a sociedade e perante os poderes públicos, ele vai contribuir. E quando o cidadão começar a contribuir mais, nós teremos diminuída a impunidade, teremos um número cada vez maior de responsabilização em torno desse tema. Denuncie. Se não quiser denunciar no conselho, denuncie a polícia, porque é importante. Essa parceria, os olhos do Conselho Tutelar é a própria sociedade, é a comunidade. Essa articulação entre Estados e União, essa articulação de várias organizações da própria sociedade, de vários órgãos dos governos em qualquer instância de governo, federal, estadual, municipal. Essa forma de abordar de uma forma diferenciada, não só numa questão policial, é sem dúvida nenhuma um avanço
que a gente entende que vai proporcionar um melhor atendimento às vítimas de tráfico e, consequentemente, uma diminuição nesse problema. A informação é a maior arma contra o tráfico de seres humanos. É preciso chamar a atenção dos pais à grave responsabilidade de bem e melhor educar e conduzir seus filhos. A começar a enxergar quando ele chega com roupa nova em casa, quando ele chega com presentinhos, como é que ele conseguiu aquilo, com quem foi que ele conseguiu aquele tipo de melhora, onde foi que ele conquistou aquele bem, aquele dinheiro, aquela roupa, aquele cabelo, enfim, e se incomodar com a origem desses pequenos presentes. Porque por trás disso pode ter naturalmente valores pervertidos, destruídos ou de escravidão. Porque quando a família não acolhe, o aliciador está aí. Tem mesmo uma cadeia, né? A pessoa que faz essas coisas com as crianças, né? Foi uma sorte muito grande que muitos têm perdido, né, seus filhos, né? Porque foi Deus que tirou ela do inferno. Eu queria me dirigir aos jovens, que são, em última análise, as principais vítimas dessas abordagens. Acredite em você, acredite no esforço do estudo nobre, do trabalho como ocupação útil e acredite na força que você tem, que é da própria juventude. Com a energia da juventude você forma a sinergia, um campo positivo para você crescer. Não se deixe levar por promessas fáceis, pela esmola grande, porque geralmente nos levam a um caminho sem volta. Acredite no seu esforço, invista e se junte às pessoas que estão dando um bom exemplo no mundo. Não só aquelas que falem bonito, mas aquelas que exemplificam a sua fala. E todos nós sabemos quem são essas pessoas no meio de nossa família, no meio de nossa comunidade, no meio de nossa sociedade. Pratiquem a religião e mesmo que vocês tenham praticado alguma coisa ou entrado um pouco neste mundo, acreditem na frase que eu construí e constituí na minha consciência, escrevi na minha sala. Ela diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu queria ser educador, mas meus pais nunca apoiaram essa ideia, mas que homem fazer magistério. Então naquela época tudo dava pra sonhar. Enfermeira, para ajudar a pessoa. O que eu queria ser quando eu era criança, os meus projetos, era de ser uma boa advogada. São exemplos a ser.